Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional correu riscos, especialmente no primeiro tempo, mas construiu o mais importante, uma boa vitória sobre o Atlético Goianiense, 3-0 em casa, 3 pontos absolutamente relevantes, ou seja, atingiu o principal objetivo contra este adversário, que na minha opinião não disputa nada no Campeonato Brasileiro. Conseguiu o resultado da vitória, que era o importante. Eu quero fazer uma análise sobre isso e também sobre esta possibilidade que cresce a cada hora de o clube contratar Alexandre Pato junto ao São Paulo para a reposição da perda de Guerreiro. Vamos lá então, vamos falar da vitória do Internacional, 3-0 sobre o Atlético Goianiense do Wagner Mancini, e eu quero falar também sobre a possibilidade do Alexandre Pato. Mas antes eu te convido, te inscreve no meu canal, te inscreve no canal do Menegas, te inscreve aí. Jornalismo esportivo com isenção editorial. Foco na dupla, mas com independência, com imparcialidade. Não tem essa de elogio para cá, para lá, crítica para cá ou para lá. Vou colocar a minha opinião com base em fatos e na minha análise de quem convive com o esporte e especialmente com o futebol há quase 35 anos. Te inscreveu? Dá o teu like? Ativou aí? Te inscreve. Bem, o Cudê desarranjou o time do Internacional e eu não gostei disso. Eu tenho sido coerente numa linha de que este não é o momento de preservar jogadores. Vale para o Grêmio, eu já critiquei o Renato aqui dias atrás, e vale para o Internacional. Ali na frente, as competições serão concomitantes. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Ali na frente, será necessário preservar e poupar alguns jogadores. Agora, não. O Inter só está disputando o Campeonato Brasileiro. Quando as competições começarem a ser concomitantes, não haverá outra alternativa para o Eduardo Cudê. Ele vai ter que necessariamente preservar, fazer um rodízio. Hoje não precisava. E o Inter, gente, ainda que o resultado de 3-0, uma goleada, quem vê o resultado, puxa vida, o Meneghetti vai dizer que o Inter correu riscos. Gente, o primeiro tempo, para quem não viu o jogo, ou quem não fez uma análise mais detalhada, o primeiro tempo o Internacional poderia ter saído com uma derrota parcial de 2-0. O Inter poderia ter saído com esse resultado desfavorável. O Atlético Goianiense teve 2 oportunidades na frente do Lomba. E por imprecisão de seus atacantes, acabou desperdiçando. Bem, o Cudê vai para o segundo tempo. O intervalo fez bem para o Inter. O Cudê reorganizou a equipe. E o Internacional, com base especialmente na atuação do Galhardo, o Inter construiu uma vitória que no segundo tempo foi convincente. O Inter tomou conta do jogo e parece que caiu a ficha. Puxa vida, nós estamos jogando em casa contra o Atlético Goianiense, que ainda que tenha tido uma boa arrancada na competição, que tenha batido o Flamengo na abertura do campeonato, a gente sabe que o Atlético Goianiense é uma zebra. Ele não está ali na posição da tabela em que ele vai terminar o campeonato. O Atlético Goianiense é figurante. E ele está ali porque o Wagner Mancini está fazendo um trabalho surpreendente e bom. Ok, mas não é o lugar do Atlético Goianiense. E se ele terminar o campeonato nestas primeiras colocações, palmas para o Atlético Goianiense, porque não é o seu lugar. Bom, é possível? Claro que é possível. Pois o Inter foi lá no segundo tempo e construiu a vitória por 3-0. Com o Galhardo como grande maestro e personagem da equipe. Mas o Inter não fez lá uma atuação que justifique o placar de 3-0, porque no primeiro tempo o Internacional foi mal. Bem, mas o importante era vencer. Esses jogos em casa contra essas equipes do mediano para baixo, né, que é o caso do Atlético Goianiense, eles têm que ser carimbados com uma vitória com 3 pontos. Depois a gente pode analisar a atuação e a minha crítica ao Internacional é especialmente a estratégia de preservar titulares agora. Vale para o Grêmio e vale para o Internacional. Eu acho que agora é desnecessário que se use esse recurso. Preservar um jogador, 2 talvez, agora colocar meio time em reserva, desmanchando um esquema numa equipe que não está consolidada, que não está afirmada, que está num começo de trabalho com um novo treinador, com uma nova organização tática, com novos jogadores. O ideal é que tenha ritmo, sequência, para que se tenha solidez e aí se vá preservando, se vá poupando. Bem, o Cudê usou essa estratégia e eu não posso contestar o resultado. Entendeu? Se o Internacional tivesse tropeçado, o Cudê hoje seria aqui malhado asperamente. Mas ele conseguiu o resultado, e o resultado se sobrepõe à tese. O resultado é mais importante, a vitória, do que o conceito que eu tenho de que o Cudê deveria colocar os titulares em campo. Vamos virar essa página, o Inter ganhou
tá ponteando o campeonato, isso é muito bom, dá confiança, dá fôlego e que o Cudê acerte a estratégia a partir de agora. Eu quero falar também sobre essa possibilidade crescente de que o Internacional contrate Alexandre Pato. Eu não vou ser definitivo e radical aqui nesta minha interpretação. Eu vou antecipar para você dizendo que não é o jogador que eu contrataria. Eu preferia que o Internacional resgatasse o Marco Ruben, que eu acho um jogador com mais ambição, com mais fome de bola, e que estava no Campeonato Brasileiro, por exemplo, no Atlético Paranaense, e que ganhou a Copa do Brasil exatamente sobre o Internacional. Aliás, aquele jogo no Beira-Rio, o Marco Ruben causou um inferno para a defesa do Internacional, porque ele é um intransigente atrás da bola, ele é um brigador, ele é um peleador, ele é um oportunista. Eu acho o Marco Ruben um baita centroavante. Ainda que ele esteja parado há 2 meses e meio, se diz que ele se aposentou ou que ele pediu um tempo para tratar do seu pai, que estava há muito tempo tentando lutar contra uma doença, ainda que tenha toda essa circunstância, eu acho que valeria tentar repatriá-lo. O Alexandre Pato, aquele que começou no Internacional e depois brilhou no Milan, ganhou Copa da Itália, ganhou o Campeonato Italiano no Milan, com o Internacional foi campeão de Recopa e especialmente campeão mundial em cima do Barcelona, ele como protagonista, principalmente no primeiro jogo, na semifinal, aquele Alexandre Pato é um baita jogador. Mas ele saiu do Internacional em 2007. Ele tinha ali 17 para 18 anos. Hoje ele está com 30, vai fazer 31 na primeira semana de setembro. Desde então ele rodou e ele tem lampejos de boas atuações. Né? Seja no Corinthians, seja no futebol asiático, seja no São Paulo, na primeira passagem, ele tem lampejos. Ele está completamente inviabilizado, está rescindindo seu contrato com o São Paulo, porque ele entrou em rota de colisão com um grupo de jogadores que acha que ele está mais focado em questões fora de campo da sua vida pessoal, casamento e tal, do que do time de São Paulo. O Pato é um jovem que com 20 anos ficou milionário, depois ganhou muito mais dinheiro e parece que esta fortuna que ele construiu tenha lhe tirado a ambição. Bem, a favor da contratação do Pato, o fato de que ele é um jogador ambientado no Beira-Rio. Ele chega no Beira-Rio, onde ele foi formado e está em casa. E onde ele ganhou o seu maior título mundial FIFA sobre o Barcelona, e está em casa. Esse é um aspecto, então a gente fica acreditando nessa possibilidade. O que eu espero, gurizada, é que a contratação do Alexandre Pato, se for efetivada, me parece o seguinte: o Inter quer o Pato e faltam alguns detalhes para anunciar o jogador. Não fechou completamente com ele ainda. Então assim, o Inter quer o Pato, mas ainda não conseguiu fechar o negócio. Se for fechada a contratação, eu torço para que os dirigentes do futebol colorado e o técnico Cudê tenham colocado como primeira premissa o aspecto técnico do futebol do Alexandre Pato, da sua ambição de voltar a vencer e de voltar a jogar bola, e não do impacto que isso gera no torcedor num ano eleitoral. Eu espero isso. O Internacional está perdendo um grande centroavante, que é o Paulo Guerreiro, que não joga mais esse ano. E eu temo que a direção do Inter se preocupe mais com o impacto do nome que vai desembarcar em Porto Alegre do que com a qualidade técnica, com a ambição do jogador. Entre a minha vida aí de mais de 3 décadas, conversando com dirigentes, treinadores, eu ouvi de um ex-dirigente a seguinte frase: é que o jogador, quando ele chega nessa idade, 30, 31, 32, tem um aspecto que o faz ser vencedor ou não. É a vontade da vitória pessoal. O que é a vitória pessoal? É pegar a bola e partir para cima do seu marcador. Partir para cima, tentar o drible, tentar a vitória pessoal. Eu vou dar 2 exemplos aqui de um jogador que tem isso e de um que veio para o Inter e não teve. O D'Alessandro. O D'Alessandro até hoje, com 39 anos, é um jogador que quer a vitória pessoal. Ele já não consegue mais. Ele já não tem muita força, muito gás, e isso começa a comprometer o seu aspecto técnico também. Mas ele ainda quer, ele ainda tem gana, ele ainda é capaz de dar na lateral direita, correr 40 metros para dar um carrinho para tirar a bola do adversário ou colocar para a linha lateral. O Forlan, que eu acho que o Inter contratou certo, que foi um bom jogador no Inter, pegou um período sem estádio, sem Beira-Rio, mas ainda assim fez boas partidas, fez bons grenais, por exemplo. O Forlan já não queria mais a vitória pessoal, depois da Copa do Mundo, onde ele foi o craque da Copa da África do Sul em 2010. O Forlan já não queria mais. O Forlan já estava numas de ir pelo atalho. Então o Pato, que tem futebol de sobra naquele corpo, ele tem que querer a vitória pessoal. Sem isso, ele será o Pato figurante, que vai custar caro para o Internacional,
que foi o Pato figurante do Corinthians, que foi o Pato figurante do São Paulo, e que agora era no São Paulo o Pato figurante. Então, o Inter tem que fazer uma contratação técnica. O Pato vai repor a carência técnica no comando do ataque colorado? O Inter tem convicção disso, pois que o contrate. Não, o Pato vem, ele amansa a mídia, amansa a torcida, e é bom, e aí vamos ver se o Kudê consegue fazer ele dar a resposta. Esta não me serve. Então que o Inter pense bem nisso. Assinam a contratação do Pato Alessandro Barcelos, vice de futebol, Rodrigo Caetano, o gerente executivo de futebol do Internacional, e também o presidente Marcelo Medeiros. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.